dia, meus amores, vamos dar início aí a mais uma aulinha de português. Vocês lembram que nas aulas passadas de português nós aprendemos algumas familhinhas, certo? Do B, do C, do D e aprendemos também a familhinha da letra G. Vocês lembram que a gente aprendeu que a familhinha da letra G tem dois irmãozinhos com som diferente? A gente aprendeu que é Gá, aí vem o Gé e o Gi com som diferente, aí Gó, Gu, Gão, ficando assim a familhinha do G. Gá, Gé, Gi, Gó, Gu, Gão. Hoje nós vamos aprender uma outra familhinha que nós também podemos formar com a letrinha G. Quando vem as vogais no meio, certo? Entre a letrinha G e a outra vogal vem uma vogal a mais, formando assim outra familhinha, certo? Como por exemplo aqui, ao invés de ficar Gá, fica Guá, certo? Ao invés de ser Gá, é Guá, certo? Aí essa familhinha é Guá, Gué, Gui, Guó e Guão. Vamos repetir, eu falo e você repete junto comigo. Guá, Gué, Gui, Guó e Guão. O que tem de diferente nessa familhinha? É essa letrinha U, que vem antes das outras vogais, certo? Ao invés de ter assim, Gá, G-A, tem um U no meio, então é Guá. Então vem sempre a letrinha U no meio. Aqui ao invés de ser Gé, é Gué, tem o U no meio também. Aqui ao invés de ser Gi, é Gui, também tem o U no meio. Aqui ao invés de ser Gó, é Guó, porque tem o U no meio. Então a gente tem que pronunciar o som do U. E aqui, Guão. Aí você vai me perguntar, tia Roseli, em que palavrinhas a gente usa essa família aí? A gente usa em várias palavrinhas. Eu trouxe aqui duas palavrinhas para mostrar a vocês, ó. Água. Tá vendo? A gente usa o guá. G-U-A, guá. Água. Outra palavrinha aqui que a gente também usa o guá. Guarda, que pode ser o guarda de trânsito, pode ser o guarda-roupa, guarda-chuva, guarda-sol. Todo nome guarda escreve assim, com esse guá, certo? E muitas outras palavrinhas. Agora que você viu aí a família do guá, gué, gui, guó e guão, você vai realizar a atividade aí na sua apostila, que na minha, certo? Na minha está aí na penúltima folha. Na verdade, na última folha, parte de trás. Se na sua não tiver na última folha, parte de trás, você olha aí pelo desenho, onde tem aí uma criancinha de cadeira de rodas. Então, vai ser nessa folha que vai ser a atividade. Pode ser que na sua apostila tenha sido grampeada em outro lugar. Então, você olha aí, onde tiver a criancinha na cadeira de rodas, você vai realizar a atividade do lado de cá primeiro. Depois eu vou explicar o que vai fazer aí onde tem a criancinha. Então, a de português é desse outro lado aí, onde tem um caldeirão, certo? Um caldeirão de sopa com alguns legumes e tem umas palavrinhas dentro desse caldeirão. O que é que acontece? Essas palavrinhas, elas estão embaralhadas, misturadas, como um quebra-cabeça. Você vai desembaralhar e vai descobrir as palavrinhas. Por exemplo, nesse primeiro aqui, quando eu desembaralho, forma a palavra jegue. Então, você vai pegar essa palavrinha e vai escrever na linha abaixo. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tem 9 palavrinhas para desembaralhar. Também tem 9 linhas para você desembaralhar e escrever elas certinhas abaixo. Também pode pintar o caldeirãozinho e os legumes. Aí, depois que você desembaralhou as palavrinhas e formou elas aqui nas linhas, aí tem embaixo assim, forme frases com 5 palavrinhas encontradas. Então, dessas 9 palavrinhas, você vai escolher 5 e vai fazer aqui nessas linhas abaixo 5 frasezinhas. Por exemplo, se eu escolher a primeira palavrinha aí, jegue, então eu posso fazer a frasezinha, o jegue é marrom, o jegue é bravo, a frase que você quiser. Escolhe 5 palavrinhas e faz as 5 frases, certo? Aí é a última folhinha, parte de trás, porque a penúltima, na verdade, porque a última é essa parte aqui do cronograma das páginas que a gente usou do livro. Então, a gente pode dizer que é a penúltima folhinha, parte de trás. Tá bom? E se não tiver na sua apostila, assim você olha pelo desenho. Agora, nós vamos para a nossa aula de geografia. Na aula de geografia, nós vamos falar um pouco sobre acessibilidade. Para que vocês entendam melhor o que é acessibilidade, eu vou estar deixando um vídeo abaixo para você assistir e depois você responder aí a atividade nessa mesma folhinha. Mas aí eu vou explicar um pouquinho a vocês. Quando vivemos não só na nossa cidade, em todas as cidades, no mundo todo,
Tem pessoas que elas têm algum tipo de deficiência que faz com que aquela cidade precise ter, seja, aquela cidade precisa ser preparada para aquela pessoa poder andar, poder resolver as coisas dela na cidade. Por exemplo, aqui na apostila de vocês tem uma criança que é cadeirante. Ou seja, é uma criança que ela, para ir de um lugar para o outro, ela precisa ir de cadeira de rodas, por ela não poder andar. Mas aí essa criança, um dia ela vai ficar adulta, assim como seu papai, como a sua mamãe, como a sua titia, seu titio. Então, aquela pessoa, quando tiver adulta, ela vai precisar resolver as coisas dela sozinha. Por exemplo, ir ao supermercado, ir à feira, ir ao médico. E será que a nossa cidade, será que todas as cidades do mundo, elas estão preparadas para facilitar esse acesso das pessoas cadeirantes, por exemplo? Não só as pessoas cadeirantes precisam ter acesso. O que é ter acesso? Conseguir chegar no lugar que elas querem chegar. Não só as pessoas cadeirantes, mas as pessoas que têm deficiência visual, por exemplo, que não enxergam, certo? Pessoas com vários tipos de deficiência que precisam resolver as coisas delas também, assim como seu papai e sua mamãe resolve. E será que a nossa cidade e as outras cidades estão preparadas? Por exemplo, um cadeirante consegue passear na nossa cidade e entrar num restaurante, entrar num supermercado, entrar numa farmácia, entrar numa padaria? Será que tem rampas? Tem aquela ladeirinha de cimento para que eles consigam subir com a cadeira de rodas, porque cadeira de rodas não sobe em calçada. Será que os lugares onde tem escadaria tem também a rampa para que aquela pessoa consiga chegar onde ela quer chegar? Então, essas são algumas no meio de muitas dificuldades que tem numa cidade para uma pessoa cadeirante ir de um lugar para o outro. E assim também para uma pessoa que é cega, para uma pessoa que é deficiente auditivo, certo? Que não consegue escutar. Então, tem várias coisas que precisam ser mudadas numa cidade para que essas pessoas também possam ter acesso e ir a todos os lugares onde seu papai, sua mamãe, onde você vai. Porque aqui é uma criança. E, por exemplo, as escolas precisam ter rampas para que as crianças com dificuldade de se locomover, que estão de cadeira de rodas, consigam chegar na escola, consigam entrar. As salas precisam ter rampas, a entrada da escola precisa ter rampas. Se a escola for toda de escadaria, como é que essa criança vai conseguir entrar com a cadeira de rodas? Se tiver alguém que ajude ela a subir aquelas escadarias, tudo bem. E se não tiver, se aquela criança precisar entrar na escola sozinha? Então, a acessibilidade nada mais é do que as cidades, as escolas, os prédios das cidades facilitarem para que as crianças consigam, crianças que estão de cadeira de rodas ou que têm outro tipo de deficiência, consigam entrar nesses lugares, consigam ir para onde elas querem ir. Então, a acessibilidade é isso, é as cidades facilitarem a entrada das crianças nos lugares, entrada e saída, facilitarem que as crianças consigam ter uma vida normal, consigam ir à escola, consigam ir numa padaria, consigam ir no supermercado, consigam ir numa feira, sem ter obstáculos no caminho, como escadas, buracos, postes, coisas que podem dificultar dela se locomover, ir de um lugar para o outro, certo? Então, a atividade de vocês que está na mesma página, ao lado da atividade de português, estado e geografia, tem assim: pinte o desenho e explique nas linhas abaixo o que você entendeu sobre acessibilidade. Então, você vai pintar aí bem bonitinho o desenho da criança que está na cadeira de rodas e nas linhas abaixo você vai explicar o que você entendeu de acessibilidade. Então, você pode colocar simplesmente isso, que acessibilidade é a criança poder entrar e sair dos lugares, ter rampas, certo? Ter portas largas para que a cadeira de rodas passe e entre em qualquer lugar. Então, a acessibilidade nada mais é do que as cidades facilitarem para que as crianças que estão de cadeira de rodas ou que têm deficiência visual ou qualquer outro tipo de deficiência levem uma vida normal, possam ir e vir para onde eles quiserem, de onde eles quiserem, certo? Então, após realizar aí a atividade da apostila, você vai tirar a foto e vai mandar para mim, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.